Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a resenha de um livro muito bacana que, apesar de curtinho, foi um livro bem rapidinho, eu li em apenas 2 dias. Foi um livro que me fez pensar bastante, não só na minha própria vida e nas minhas relações, mas também nas situações em que algumas pessoas do meu círculo de amizade estão passando no momento. Então, com isso, serviu também até como mais um exercício de empatia. E a autora do livro de hoje é a Ruth Manos e eu já li outros livros dela, como por exemplo o livro Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso e o livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, que já tem resenha aqui no canal. Se você aí ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas particularmente esse livro, o Mulheres Não São Chatas, foi um livro que acabou repercutindo bastante, não só pelo título, mas se vocês entrarem para assistir essa resenha e verem os comentários, vão ver a quantidade de comentário machista que tem nesse vídeo. Mas o livro que eu trouxe para resenhar hoje são de poesias e fala justamente sobre um período de término de um relacionamento da autora e todo o período onde ela vai se curando dessa tristeza até conhecer um novo amor. E o nome do livro de hoje é o livro Desfeita, Refeita. Poema sobre o fim, o meio e o início. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E como eu falei, esse é um daqueles livros que, mesmo que talvez você ainda não tenha passado por situações de um término de um relacionamento, talvez você conheça alguma pessoa que já tenha passado ou esteja passando. E isso é muito legal porque nos dá um ponto de vista diferente, muitas vezes, das nossas próprias experiências. E é claro que eu trouxe alguns poemas e alguns trechos de poemas que eu gostei bastante para compartilhar aqui com vocês. E um deles, logo no comecinho do livro, onde ela começa justamente falando sobre esse momento onde ela acaba se sentindo despedaçada, se sentindo desfeita, e aí ela fala mais ou menos sobre o divórcio e sobre esses finais, esses pontos finais dessas relações. E aí, um trecho muito interessante do texto intitulado Parágrafo Único, ela diz o seguinte: demorei para perceber que a vida é um contrato de cláusulas ocultas que assinamos às cegas e que quanto mais boa fé temos, mais somos assombrados pelas surpresas que emergem em silêncio. E isso automaticamente, nossa, já fez com que eu me lembrasse de relações passadas, de relações de pessoas conhecidas que terminaram, e me lembra também uma das frases que eu ouço dessas sabedorias populares desde a juventude, que fala o seguinte: se você quer conhecer uma pessoa, casa com ela. Se você quer conhecê-la ainda mais, separa dela. Porque é justamente nesse momento onde o amor já não se faz mais presente, outros sentimentos acabam tomando conta, e muitas vezes entre eles o egoísmo, a avareza, e muitos problemas acabam surgindo a partir disso. E é uma dor de cabeça que quem já passou sabe muito bem como é, e sabe também como é muito difícil muitas vezes a gente acabar saindo de um buraco que a gente acaba se encontrando. Então, esse é só um dos trechinhos que faz a gente realmente passar por repassar alguns momentos da nossa própria vida. E ainda, mais ou menos nessa parte do desfeita, um pouco mais adiante, tem um texto intitulado Surpresa, que diz o seguinte: eu já sabia que havia homens que iam embora, depois de prometer que ficariam para sempre. Mas agora estou aprendendo que há muitos homens que vão embora antes mesmo de chegar. E eu tenho quase certeza que você aí captou a mensagem dessas pessoas que às vezes entram num relacionamento, mas sem se entregar de fato a ele, pessoas rasas que muitas vezes acabam não se deixando envolver, não se deixando fluir, e muitas vezes acabam justamente indo embora sem ter chegado direito.
E claro que nem só de desfeita faz esse livro. E na parte onde ela começa a curar-se por dentro de todos os traumas, de todos os desamores, tem um texto dela que eu achei super bonitinho, que fala, que se chama Impermeável. E diz o seguinte: ele entrou no seu carro. Eram amantes de longa data. 3 ou 4 dias, não sabia ao certo. Ele entrou, ela riu. Ele riu. Riram. Riam sempre. Então, ele criou coragem e disse. Disse uma, disse duas, disse 4. Talvez 7 coisas boas sobre ela. Coisas sobre as quais ela nunca pensara, mas coisas que ela era. Verdade. Coisas que ela realmente era. Sorriu, desconcertada, e pensou pela primeira vez em tantos anos: ser quem eu sou, basta. E esse texto realmente me cativou, como diria no Pequeno Príncipe, eu me deixei cativar e esse texto realmente me cativou. Porque justamente, como eu falei, não tem jeito a gente acabar não revisitando a nossa própria história. E é muito interessante quando você muitas vezes sai de um relacionamento tóxico e às vezes você mesmo acaba não conseguindo enxergar valor em si mesmo. Mas aí você conhece uma pessoa que consegue enxergar em você coisas que você talvez não enxergasse mais. E aí consegue te trazer de volta e te mostrar quem você é. E por mais que essas pessoas não durem para sempre na nossa vida, por mais que elas permaneçam apenas por alguns instantes, por alguns dias, por algumas horas, o efeito que elas causam pode durar uma vida toda. No entanto, também, muitas vezes quando a gente sai de um relacionamento, seja ele bom ou ruim, muitas vezes a gente tem muito medo de aceitar que novas relações virão e que muito provavelmente serão diferentes do que a gente já conhece. E lógico, muitas vezes a gente acaba tendo medo desse desconhecido. E esse medo do desconhecido muitas vezes faz com que nós sabotemos a nós mesmos, aos nossos desejos, e muitas vezes acaba desperdiçando experiências que poderiam ser incríveis. E justamente sobre isso, num texto mais adiante intitulado Páginas, ela fala justamente sobre isso e diz o seguinte: tive tanta vontade de que o novo fosse bom, uma vontade tão genuína de que o novo estivesse totalmente desvinculado do passado e de tudo que ele trazia consigo. Tive tanta vontade de que agora funcionasse, de que agora desse certo, de que agora houvesse sentido, tanta vontade que no fundo, percebi, ofusquei meu desejo pelo novo com meu imenso medo do velho. Forte, né? Então, como eu falei, são textos, é um livro curto, eu li em 2 dias, foi uma companhia maravilhosa para o meu transporte. Eu pego bastante metrô, então eu adoro ir lendo no metrô, aproveitando esse tempo para pôr a minha leitura em dia. Então, além de ser um livro super rapidinho de ler, ele ainda tem essas palavras certeiras. Eu acho muito interessante pessoas que conseguem usar as palavras assim de uma forma tão certeira, tão sucinta. E a Ruth Manos faz isso super bem. Eu gosto muito do trabalho dela e gostei também, lógico, muito desse livro. E você, gostou do livro? Gostou dessa resenha? Conta aqui embaixo, então, pra mim, qual foi a sua opinião e do que eu li, o que você mais gostou? Por acaso, você tá passando por algum término? Por acaso, você tá passando por algum término? Ou passou recentemente? Se identificou com os textos que eu li aqui? Me conta também que eu vou querer saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.